Tá gravando aqui também. Já tá gravando? Vamos lá. Então, podemos começar? Podemos. Pessoal, Deixa eu apresentar. sim, lógico. Só ver se o pessoal ali está ouvindo. Tá todo mundo ouvindo, né? Deixa eu pedir pra você aí. Ah, tô melhor. Meninas, tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir? Não sei onde está pegando a câmera, tá aqui, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Gente, olha que legal, né? A gente tem parceria com a Trata. E aí a Daiane e a Mariana vieram ao contrário. Eu amo a Mariana e a Daiane vieram aqui para conversar com a gente um tema super, super, super importante. Quem sabe o nome, o tema da palestra? Vamos treinar a memória já. Quem sabe? Quedas. Né? Algo que a gente tem que ter muita consciência, né, do nosso corpo, dos cuidados, para que a gente possa evitar isso. Então, agora eu deixo a palavra com ela, que vai nos engrandecer com esse conhecimento, certo? Vamos lá? Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Daiane, sou uma das fisioterapeutas especialistas lá do Instituto Trata. Nós estamos aqui, né, pertinho de vocês, tá? Queria, antes de começar, agradecer a presença de vocês, agradecer ao Supera pelo convite, a clínica também. Então, em nome da Kate, da Mari, minha colega que vai estar comigo aqui, queria agradecer vocês, tá? Bom, então o assunto da nossa palestra hoje é justamente o risco de queda, em especial na terceira idade, e de que maneira que a gente poderia prever isso. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de queda em idoso, acidentes domésticos, a gente vem com aquela percepção de que, assim, vai acontecer, tem que rezar para não acontecer. Não é bem assim, a Mari vai explicar um pouquinho pra gente lá na frente como que a ciência já nos mostrou que a gente também pode evitar isso. Então, uma queda não precisa ser uma sentença ou de disfunção para todo sempre, ou mesmo de morte, tá? Obrigada, Mari. Bom, então, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem tido vários alertas em relação a esse assunto. Houveram pessoas famosas, né, que a gente viu tendo esses acidentes domésticos e fraturando o fêmur, né, que é um osso mega importante daqui, da coxa. Com certeza, se eu perguntar para vocês se já caíram, se conhece alguém que sofreu esse tipo de fratura que tem prótese, talvez vocês me digam que sim, tá? Então a gente viu no noticiário esse monte de coisa aqui. O nosso presidente teve um acidente doméstico, o Aguinaldo Raiol, cantor, infelizmente no caso dele foi fatal, o Anivon também. E aí a gente começa a pensar também no seguinte: todas essas notícias aqui, elas nos disseram acidente doméstico, o acidente aconteceu dentro de casa. Não, só um minutinho. Eles não compartilharam o som? Vamos lá. Eu não acho que é eu acho que foi aqui na hora que eles começaram a compartilhar. Voltou. Voltou o som? Legal. É porque eles deve levar estado, por isso que é Verdade. Então, todas essas notícias, não só essas, como várias que a gente percebe, que a gente tem escutado, tem muitas coisas em comum. Dentre elas, acidente doméstico. A maior parte do perigo está dentro da casa de vocês. E às vezes a gente não consegue minimizar ou eliminar esse perigo, às vezes por uma teimosia do tipo, eu gosto muito do tapete da cozinha. E isso pode ser fatal em alguns casos. Tá? Então, a gente vai começar a ir abrindo com esse monte de notícia que vocês devem ter visto. Quando a gente tem a fratura do fêmur, eu só gostaria de impactar, eu sei que as imagens não são muito bonitas, mas eu queria mostrar para vocês como que funciona quando a gente tem uma fratura de fêmur. Então, o que acontece? Primeiro, ele é um osso super importante, um osso grande mesmo do nosso corpo, e que está próximo de muitas veias, muitas artérias super importantes. Tá? Artérias essas, por exemplo, que numa situação de ruptura
gente poderia ter uma hemorragia fatal. Quando o paciente ele tem essa fratura de fêmur e ele passa por um processo de cirurgia, normalmente o paciente vai usar ou próteses como essa, onde ele está refazendo ali a articulação toda, normalmente quando a gente tem a fratura aqui mais da cabeça do fêmur. Essa prótese ela também é muito comum em situações de artrose, desgaste mesmo ali articular, e a gente tem essa substituição articular. Isso é uma cicatriz de uma prótese, tá? Então esse é um paciente nosso da clínica que está em um processo de recuperação. Ele usou uma prótese com a cicatriz mais aqui na coxa anterior, então só para vocês verem que não é uma cicatriz pequena, porque de fato não é uma cirurgia pequena. E esse caso foi muito interessante, é uma paciente minha, mais ou menos da idade de vocês aí, que ela se incomodava com o lixo da frente da casa dela. E o filho pediu que ela ficasse aguardando ele na calçada até que ele fosse pegar o carro. E ela se incomodou, chutou o lixo, e na hora que ela voltou, ela caiu de lado, né? Bem em cima aqui dessa região. No caso dela, ela tem uma haste metálica lá de cima até aqui embaixo. Eu queria trazer para vocês tornar visual mesmo, para que vocês de fato entendam que é algo grave, embora não seja uma sentença de morte. É um problema de saúde pública, a gente tem um número muito grande de acontecimentos desses, tá? E o que causa... Pode trocar, né, por favor. E a gente tem vários fatores para um risco de queda. Então eu vou começar falando dos fatores extrínsecos, aquilo que está externo, aquilo que não é de mim. Então aqui eu coloquei, a gente sempre vê, por exemplo, metrô, shopping, quando fazem uma sinalização de uma área molhada, aquela área se torna escorregadia, eles avisam porque justamente a gente precisa mudar. Eu coloquei essa imagem aqui dos tacos ali mal colocados, saindo que isso ainda é uma realidade de muita residência aqui em São Paulo, muita residência, apartamento, às vezes mais antigo, ainda tem esse modelo aqui de taco, e isso solta. E assim, é uma coisa boba, ele não precisa estar 100% solto para que você tenha um tropeção e acabe caindo também. Tapete. Falei ali no começo, tapete é um grande vilão porque vocês têm apego por tapete. Mas essa é a verdade. Então, assim, não é 100% das pessoas, mas eu sei que tem aquele apego por tapete, por passadeira. E assim, tem problema, Daiane? Tem problema. Isso daqui é uma imagem, claro, né? Um tapete totalmente solto. A pessoa também estava de meia, lógico que já torna mais escorregadio. Mas vamos dizer que esse tapete tivesse um emborrachado embaixo. Ele não pode levantar e você tropeçar também. Então, o tapete, assim, eu sou completamente inimiga do tapete, independente se ele veio da sua viagem dos Estados Unidos, que você ama, tapete não é para se ter em casa, infelizmente, tá? E lógico, né, a qualidade das calçadas aí, os pisos irregulares que a gente vê na nossa cidade, claro que é um fator também, tá? E os fatores intrínsecos, então o que internamente em mim poderia me levar a uma queda e consequente uma fratura. Então, fraqueza muscular, perda de massa muscular, às vezes um idoso ou não tão idoso assim que passou por uma internação, já é o suficiente para perder muita massa muscular, uma alimentação em que vocês não consomem proteína da maneira adequada e que não tem nenhuma reposição, a ausência da atividade física, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, isso tudo pode interferir na nossa força muscular, na nossa qualidade da musculatura. Então, a fraqueza muscular, ela é um fator intrínseco para uma queda e, consequentemente, uma fratura de fêmur, tá? A idade, em termos,
porque idade não é sentença de nada, mas isso a Mari vai falar muito bem, tá? Mas sim, conforme os anos se passam, se você não faz nada para mudar a sua realidade, aí sim o risco vai aumentar. Então a idade, ela na verdade é um fator correlacionado com outras coisas. Porque a qualidade que eu quero ter nos meus 80 anos, eu comecei a buscar aos 40. Tá? Então, essa questão da idade com essa correlação. Mas a Mari vai discorrer melhor sobre isso. Tá? Alterações cerebrais, então, claro, né, uma pessoa que sofreu um AVC ou qualquer outro tipo de problema cerebral. E aqui eu destaquei essa regiãozinha nossa aqui do cérebro, que se chama cerebelo, que é responsável ali pelo nosso equilíbrio, tá? E medicações. Então a gente tem mesmo algumas medicações que podem intervir, que podem nos dar aquela sensação de vertigem ou de maior sonolência, e que é uma medicação que você não consegue nem juntamente com o seu médico, não consegue parar, não consegue alterar, mas isso se torna também um momento de atenção pra gente, tá bom? Um ponto de atenção ali pra gente, tá? Então, eu vim aqui assustar vocês com isso tudo bem feio mesmo, pra vocês ficarem com bastante medo de cair. E aí agora a Mari que vai ser a boazinha da história. Sempre tem que ter, né? É isso, né? Na verdade, a vida é isso. A gente tem que mostrar, a gente tem que ter consciência do negativo, dos riscos, para que a gente possa atuar de forma assertiva e não ficar num otimismo tóxico, né? Ah, comigo não vai acontecer, porque não é bem assim, né? Então, será que eu corro risco? A gente tem cada vez mais, a ciência como um todo, ela vem avançando e ela vem avançando muito em diagnóstico. Quando a gente pensa na área da fisioterapia, a nossa vantagem é que os nossos diagnósticos são mais simples, né? Então a gente tem diagnósticos que a gente chama de funcionais. O fisioterapeuta ele é muito hábil em avaliar a função do indivíduo. Então tudo que eu vou passar aqui é sobre como as ferramentas que a gente tem para avaliar vocês, para avaliar como vocês estão funcionalmente. Tem muitos idosos que eles são funcionais, eles fazem tudo. Só que você vê aquele idoso andar, você olha e você fala, esse idoso tem um risco de queda. Você vê ele levantando de uma cadeira, você olha e você sabe que esse idoso ele não tem força muscular o suficiente, o equilíbrio, um equilíbrio adequado, e você sabe que ele corre risco. E eu falo isso porque, assim, casa de Figueiredo Espeto de Paulo, não. A minha mãe ela tem hoje 67 anos. Com 64, ela estava extremamente sedentária, com muito sobrepeso, ela é cardiopata, tem um problema cardíaco, e eu fiquei ali uns 2 anos convencendo a minha mãe a fazer atividade física. E a minha mãe de 67 anos é muito mais saudável e muito mais funcional do que a minha mãe de 64. Só que foram anos aí convencendo que ela precisava disso. Pode. Então, assim, existe alguma forma de avaliar queda? Imagens meramente ilustrativas aqui, de uma paciente minha. Vocês podem ver que o exercício físico ele rejuvenesce tanto que ela parece ter 35. Não, brincadeira. Mas, assim, isso daqui eu vou mostrar para vocês os testes que a gente faz, até para vocês terem ideia do quão simples é a gente avaliar risco de queda, tá? Então, esse teste aqui chama Time Up and Go. Esse é um teste muito utilizado na clínica, inclusive durante o processo de reabilitação. Porque você vai avaliar como o paciente ele vai executar, né, vai levantar e vai andar, e o tempo. Né? Então, o tempo é um parâmetro muito quantificável. Você sabe se você andou mais rápido ou não. Pode dar uma coisa. Então, quer coisa mais simples que essa? Levantou da cadeira, andou, sentou. O que é uma coisa muito comum no idoso? Ele levanta apoiando no joelho, na perna, ou tenta buscar algo do lado. Isso já é um indicativo, se você é aquele idoso que para você levantar, você já busca algo do lado
para pegar o impulso, isso é um indício que a tua musculatura de membros inferiores, né, de perna, ela não está muito boa. Então, isso é até um parâmetro para vocês mesmos se avaliarem. Nossa, a hora que eu vou levantar, eu preciso me apoiar? Eu tive uma paciente no final do ano que eu falei assim, olha, você funcionalmente parece que você está muito bem, mas o tempo todo você apoia. Então, você tem um risco de queda. Né? Então, são coisas simples, mas como a gente avalia muito a função, para a gente é muito fácil pegar. E para vocês, às vezes, não, imagina, eu estou igual. Mas toda hora que você vai levantar, você apoia. Pode ir. Então, esse é o tema Pendô. A gente vai avaliar tempo. Foi? Aí, aqui eu coloquei só 2 parâmetros da escala de Berg, que essa é uma escala mais extensa. Então, a gente vai avaliar diversas formas, diversas funções. Tá? E aqui eu coloquei 2, que é subir e descer degrau. Então, você vai avaliar, o paciente ele consegue subir esse degrau sem apoiar? Ele consegue fazer um pouco mais rápido? Ele perde o equilíbrio? Ele fica instável? E aí, aqui vocês vendo, é que assim, tá um pouco de delay aí, né? Mas assim, vocês vendo essa pessoa subir desses degraus, vocês conseguem imaginar como que vocês executam essa tarefa. Uma das coisas, ainda mais um paciente que ele começa às vezes a ter dor, uma dor na coluna, uma dor no joelho, que ele começa a ter dor ao subir e descer escadas, então ele começa a se poupar dessa tarefa. Aí ele começa já tem uma musculatura que não está adequada, ele começa a se poupar dessa tarefa. Quando você vê, você já está executando mal, você precisa apoiar muito, você não tem tanto equilíbrio durante essa tarefa. Então são pequenas coisas que você acha que, é normal, depois que eu tive essa dor, eu preciso segurar mais. Então, não é bem assim, a gente não tem que ver isso com tanta normalidade. Tá? E aí, pegar um objeto no chão. Parece uma tarefa simples. Parece uma tarefa simples, mas a hora que você vai pegar um objeto no chão, isso desequilibra muito seu centro de gravidade. Então, se você é uma pessoa que você, para pegar algo no chão, você tem que apoiar, o equilíbrio não está tão bom, ele precisa ser treinado. Então, esses são apenas 2 parâmetros, mas depois a gente vai falar para vocês um pouco melhor sobre essas avaliações. É um pouco mais extensa, mas mesmo assim, gente, não é nada comparado aos exames que vocês estão acostumados a fazer, entendeu? É exame funcional, simples, prático, e a gente consegue ter uma medida muito assertiva quanto a isso. E aí, assim, descobri que eu estou com um risco de queda. É que está com delay. Eu descobri que eu estou com um risco de queda. Tá. Qual que é o próximo passo? Eu vou ficar amedrontado, vou ficar, né, me sentindo impotente. Eu acho que só vai. Aí, só vai. Só vai. E aí, o que eu faço? Então, a gente trouxe ali uma primeira parte da palestra impactante, porque vocês precisam entender o risco. Mas a gente quer também trazer que hoje a gente não precisa ficar preso ao risco. Impotente a esse risco, né? Então, descobri que eu estou com risco de queda. O que eu vou fazer? Aí agora é hora de puxar a sardinha para fisioterapia. Aí agora é a hora de mostrar, agora é hora de brilhar. Então, aqui é um paciente meu, que ele tem muita instabilidade, ele teve um problema de coluna, então ele tem muita instabilidade de equilíbrio e muita fraqueza nas pernas. Então vocês estão vendo aqui ele fazendo um agachamento, um exercício, porque é complexo. Então o que a gente precisa trabalhar muito? Força de tronco, força de perna e exercícios de equilíbrio. E é legal a gente trazer isso aqui também, porque às vezes, quem faz atividade física aqui? Alguma atividade física? Muito bem, o que mais? Caminho sem andar. Não sei se chega tanto, mas eu ando bastante. Vamos lá. Então eu vou ser brutalmente honesta. Hidro e caminhada, eles são bons exercícios para a parte cardiovascular. Eles são exercícios aeróbicos, é cardio.
quando a gente pensa no que vocês precisam vivenciar no dia a dia, a tua vida é fora da água. Então tem alguns desafios do solo que a hidro ela não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência do que um exercício no solo. Então, continue com a hidro. Mas vocês precisam de um complemento. Porque tem algumas coisas de fortalecimento muscular e equilíbrio que vai ser muito difícil trabalhar só na hidro. E a caminhada, ela é ótima, só que ela não vai fortalecer o suficiente. Então, assim, eu sou uma grande defensora do feito é melhor que o perfeito. Ou seja, que bom que vocês estão fazendo. Mas, assim, precisa de um reforço muscular. Porque, por exemplo, com 35 anos você já começa um declínio de massa muscular muito grande. Com 35, gente. Totalmente. Não tá. Eu, inclusive, fiquei preocupada com o 38. Eu ainda não cheguei lá, vou fazer uma avaliação de meu. Então, assim, a gente começa com um declínio muito grande de massa muscular. E aí, a gente precisa frear isso. Conforme o tempo vai passando, ele vai com a queda hormonal, né? Pensa num cavalo que ele precisa de mais força para você conseguir frear. Então, você precisa de mais estímulo para frear esse cavalo, que é o processo de envelhecimento e de queda mesmo muscular, articular, de equilíbrio e tudo mais. Então, a gente precisa de muito mais estímulo para vencer esse declínio. Então, é isso. Com a nossa idade, por exemplo, né? Eu tô com quase 40, aqui 38, vai, 33, está de boa, ainda não começou o declínio. A gente faz o nosso exercício e a gente está pensando numa questão preventiva e a gente precisa de menos estímulos. A gente, né, faz o exercício, mas assim, é mais tranquilo. Quando você começa acima dos 50, você começa a perceber de uma forma mais brutal a falta que o exercício faz. Então, assim, é o que eu falo, minha mãe até aos 55, passou daí, ela não tinha uma atividade física constante, começou um declínio muito rápido, associado a um sobrepeso, que ela ganhou, sei lá, 10 quilos em, sei lá, 2, 3 anos. Então, a gente precisa frear esse cavalo com mais força mesmo, né? Então, aqui, pode colocar isso daqui, ó. E quem disse que fisioterapia precisa ser chato, gente? Olha aqui meu paciente rindo. Nada de apertar a bolinha. Nada de apertar a bolinha, ó aqui, ó. Percebe que assim, ó, tem um elástico aqui, ele está sendo desafiado o tempo todo em força e equilíbrio. Quando a gente pensa num trabalho de fisioterapia muito específico, a gente tem que pensar quais são os principais déficits daquele paciente. Tem pacientes que você vai enfocar muito força. No caso dele, sua força não dá conta. Ele não melhoraria se eu fizesse sua força nele. Eu tinha que desafiar ele de diversas outras formas, que era o equilíbrio mesmo. E aí é que o desafio maior... Fui eu que pedi para ele vir ver, porque ele está dando tanto retorno. Ela está falando, a gente está ouvindo, eu acho que precisa tirar o som do celular. Na hora que ela está gravando, porque está com muito barulho. Algum dos computadores tem que ficar no mudo. Mas eles vão escutar? Mas os dois estão no mudo. Os dois estão. É o celular. Eu também acho que é o celular que está Tátil. baixinho. O Mas aí celular vai sair no mudo. Não colocar o microfone no mudo, porque aqui, ó. Pode não som. Pronto. Desculpa, aí gente. Tecnologia, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Pera aí, deixa eu só baixar isso aqui também pra